Aia, ainda. Então, gente, ele está estudando a carta de Paulo, do capítulo 9 ao 11. A gente já viu que Paulo está tratando da questão dos judeus, né? Que houve essa pergunta aí para ele a respeito é, se Deus prometeu a salvação para Israel. é, a maioria de Israel não aceitou Jesus, como é que ficam as promessas de Deus, né? É essa pergunta. E Paulo parte já da fidelidade de Deus, do amor de Deus e da transcendência de Deus para não dar essa resposta. Lembrando, né, gente, que toda a base da igreja cristã foi feita por judeus. Não existe nenhuma igreja cristã que tenha sido aberta, igreja primitiva, que não tenha sido através de judeu. Agora, o povo como um todo não aceita Jesus como Messias, né? Então, aí o que, que acontece? A gente vem partindo a ideia de Paulo. Então, isso faz com que a gente tenha que voltar de vez em quando para a gente poder pegar o raciocínio dele. Então, lá no 9,6, ele está desenvolvendo essa ideia. Não que a palavra de Deus haja faltado. Ele já avisou. Deus falou, cumpre-se. Acabou, né? Porque nem todos de Israel são Israel. Então, ele vai começar a desenvolver para nós um conceito importantíssimo, que é do remanescente. E aí, ele começou a desenvolver esse conceito, falando que não basta nascer de Abraão para ser Israel, porque Deus escolhe um homem, e a partir deste homem, ele vai fazer um povo, que é Israel. Então, ele escolhe Abraão para, a partir desse homem, fazer um povo, que é Israel. Mas a gente viu que Abraão teve três mulheres, Quetura, Agar e Sara. Então, Ismael, que é filho de Agar, é que era o primogênito. No entanto, Deus, na sua soberania, escolheu o filho da promessa, que é Isaac. E a partir desse filho da promessa é que ele vai formar Israel. Então, não basta ser nascido da carne. Não é o gene, não é no DNA que define quem é Israel. Não basta ser descendente de Abraão. Aí depois ele fala do filho da promessa, que é Isaac. Que aí ele teve dois filhos da mesma barriga, da mesma mulher. Também não basta, porque Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Então, isso quer dizer que a escolha divina não tem nada a ver com o comportamento de encarnado. E é óbvio para nós, né, gente, que essas pessoas que têm um impacto na história da humanidade, a reencarnação dela vamos dizer assim, programada com muita antecedência, jamais por comportamento do encarnado. Né? Então, a escolha é antes dele nascer. Aí, depois, ele vai falar do Egito, do Êxodo, onde ele fala que Deus suporta os vasos da ira, que é o Egito, e vai mostrar a sua glória naqueles vasos de misericórdia, que é Israel. Então, Deus está mostrando para nós os critérios, né? Então, a sua soberania na ação da sua misericórdia. E aí que Paulo entra. Ele escolheu Israel para mostrar a sua misericórdia. Aí ele fez um parêntese enorme para explicar para nós do Deus transcendente, que ele faz do jeito que ele quer, que ele não tem que dar satisfação para você, nem para mim, nem para ela. Entenderam essa parte? E que não é injustiça, é soberania. Então, é porque eu mexi o negócio lá e aí ele para de funcionar. Então, gente, as promessas da salvação se dirigem aos filhos da promessa e aos eleitos pela misericórdia. Ele começa aí. Aí ele vai. Aí teve um intervalo da soberania divina e agora ele vai retornar ao pensamento dele
a respeito do remanescente, que ele vai continuar. Ele só fez um intervalo de 2 semanas para explicar para nós sobre a soberania divina, né? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então, gente, ele começou lá no Êxodo, né? Que nós estudamos esses 2 versículos já, mas tem que recordar para pegar o pensamento. Que ele vai falar que o faraó é o vaso daí, faraó não, o Egito, né? É o Egito. É coletivo aqui a ideia, tá? É o vaso da ira, né? Que ele deu a conhecer o poder dele, ele suportou com muita paciência esse vaso da ira, e preparados para a perdição, nós vimos que ele suporta, dando tempo deles mudarem, né? O que não aconteceu, e veio então o juízo, através dos sinais do Êxodo. E ele também deu a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos da misericórdia, a quem ele já tinha preparado antes, era Israel. Israel recebeu, era o vaso da misericórdia, recebeu a libertação que a gente viu e se tornou o povo de Deus, né? E aí Paulo fala assim: os quais somos nós. Uai, mas aqui o vaso da misericórdia era Israel. E aqui agora ele fala: nós quem? Né? Nós quem? De quem que ele está falando, gente? Quem é esse nós? Quem? A igreja, gente. Ele está escrevendo para a igreja de Roma e está falando da igreja que ele está. A igreja, então, agora nós somos o vaso da misericórdia. Como assim? Agora gentil e judeu junto? Então, olha o salto, né? Quando acabou, estava lá no Êxodo, o vaso da misericórdia era quem? Israel, que recebeu a libertação, que é o chamado Êxodo, ok? Aí agora, os quais somos nós? A quem chamou não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. E aí ele vai explicar esse pensamento dele aqui embaixo, tá? Então, aí ficou 2 frases de impacto. A primeira, porque nem todos de Israel são Israel, a palavra de Deus não falhou, e nós, a quem Deus chamou, dentre os judeus, dentre os gentios, somos os vasos da misericórdia. Como que isso aconteceu? Então, o Paulo vai usar Oséias e vai usar Oséias misturado com Isaías, vai ter uma primeira parte da resposta dele, que vai até o versículo 26, e depois a segunda parte da resposta dele, para a gente entender esse salto que ele deu aí, né? Agora ele vai explicar para nós como é que isso se deu.
né? Então, beleza. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então, gente, o Oséias, gente, ele é um profeta lá do Reino do Norte, está em torno do ano 730, 740. O que acontece? Deus manda ele casar com uma prostituta, né? E aí, precisa a gente entender, o texto é claro, né? Toma tua mulher de prostituição e filhos de prostituição. O que se entende disso? Prostituta criada no meio de prostituição. E aí, antigamente, quando a gente lê a história de Tamar com Judá, lá, vocês vão ver, existe uma prostituta que fica na beira do caminho. Ela fica sentada na entrada da cidade, na beira do caminho, e ali ela arranja os fregueses, ok? Existe uma outra prostituta que socialmente é mais aceitável, não no meio de Israel, mas no meio politeísta, que é a prostituta sagrada, que é chamada, que ela ia para os templos e lá tinha relação com os homens, e simbolicamente, quando o homem fecundava, ela estaria fecundando a terra, tá? A gente não sabe qual das duas era ela. E eu nem acho que isso faz diferença. Mas aí o povo acha que ameniza, não era bem uma prostituta de rua, era uma prostituta mais aquela que atende em casa, de luxo, é diferente, é uma prostituta de templo, né? Não interessa, o texto não diz. É para chocar mesmo. Então, aí que vinha a piadinha que eu ia trazer para vocês, acho que para o povo de casa eu posso até mostrar depois, que é isso. Então, gente, aí Deus explica por quê. Oséias, gente, é o primeiro autor a trazer de maneira explícita para nós uma metáfora do casamento, que é a nossa relação com Deus, ele faz é como um casamento entre o homem e uma mulher. O primeiro autor a apresentar de forma explícita essa metáfora chama Oséias. Então, quando eu estou dentro de uma metáfora, eu uso a palavra da metáfora. Então, idolatria. Se eu estou falando de um casamento, é como se eu arranjasse um outro parceiro. Isso se chama prostituição. Só que na metáfora do casamento chama prostituição, tá? Então, ele vai pegar essa mulher aqui, né, casar com ela, e Deus vai falar que isso é uma metáfora aqui, ó, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, Deus está falando que Oséias vai casar com uma prostituta igualzinho ele está casado com Israel, que age como uma prostituta. Por quê? Idolatria, mas não pode usar o nome idolatria aqui, porque a metáfora é casamento. Então, Israel se prostituiu. Entendeu, gente? Ele está mexendo com outros deuses. Deus é como se fosse o marido de Israel. Israel está flertando com outros deuses. Ok? Deu para entender o que é prostituição? Então, beleza. Aí eles vão ter 3 filhos. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Gisreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisreel. E tornou ela a conceber e deu luz a uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel,
mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, gente, Oséias, a vida dele é a mensagem profética. Então, cada um dos filhos vai ter um nome, e esse nome já vai ser um oráculo de juízo, tá? Então, é Gisreel ou Jezreel, depende da tradução, tá? Gisreel quer dizer Deus semeou, depois vem a filha não compadecer, e depois vem o Loami, que quer dizer vós não sois meu povo e eu não serei o meu Deus. Então, gente, o que, que acontece? O primeiro filho é Deus semeia. Então, ele está fazendo um juízo sobre as ações de Jeú. Esses dois primeiros oráculos são dirigidos a Israel. Nessa época, o reino está dividido. Então, Israel é o reino do norte. Os dois primeiros oráculos são para o reino do norte. Oséias mora no reino do norte. E aí, o que, que acontece? O primeiro Deus semeia. Jeú foi um rei, que aqui está a data que ele foi um rei, que exterminou a casa de Acabe com Jezabel. Matou ele e todos os filhos. E agora Deus faz o juízo sobre isso. E o Jezreel era porque também era o vale onde tinha a cidade principal de Acabe. Ou vamos dizer assim, o palácio de Acabe estava nesse negócio. Então, Deus vai semear aqui a justiça. Não nos interessa hoje. O segundo filho é desfavorecido ou não compadecida. Então, ele está fazendo um juízo de Israel sobre a ação da Síria. A Síria vai terminar com as 10 tribos de Israel. Tá? E é interessante porque ele vai falar aqui, ó, que ele vai poupar Judá, né? E aqui, ó, e não vai salvar nem por arco, nem flecha, nem cavaleiro. Se supõe que ele esteja falando do ano 701, que é quando Seraquenibe conquista Judá inteira e fica só Israel cercado, de repente eles desistem do cerco e vai embora. Ninguém sabe por causa de quê. Aí Jerusalém é salvo. Também não nos interessa hoje. O que interessa a nós é o Loan, que vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. É esse aqui que nos interessa hoje. Então, gente, aí o que, que acontece? Tem o resto da história que a gente não vai ler, mas a gente precisa saber para entender. Então, ele tem esses 3 filhos e a gente não sabe se ela nunca abandonou a prostituição ou se ela volta para a prostituição. Porque ele fala que os filhos não são deles. A gente não sabe se é os 3 ou se algum, 1 ou 2, não é filho dele. E aí ele primeiro tenta cercar ao acesso dela aos amantes, não consegue, aí depois ele repudia ela. E ela vai morar com os amantes, daí ela é abandonada pelos amantes, Deus manda ele ir lá reconquistar ela, trazer ela para casa. Então Deus fala, é assim comigo, Israel, entendeu? Eu tenho um casamento com Israel, Israel é infiel, eu tento cercar para ele não procurar outros deuses, ele vai e se prostitui, aí quebrou a aliança, eu faço o juízo, igual vai fazer ali da Síria, faço o juízo, Israel se arrepende, Deus volta de novo e faz a aliança de novo. Então, a vida de Oséias vamos dizer, a ladainha de Deus com Israel. Tá bom, gente? Então, é isso que acontece. Então, só que logo depois que Deus faz o juízo aqui, ó, que então quando Deus fala, vós não sois meu povo, você lembra que no Êxodo Deus chamava eles de meu povo? Agora não chama mais, não são meu povo. Quebrou, a Deus está repudiando Israel. Quebrou a aliança.
E aí, o que acontece? A gente vê que aí Deus mostra outro critério para nós. Para ser meu povo, tem que ter fidelidade. Então, nós temos aqui o Êxodo 3:7, ó, que é quando Deus começa a conversa custosa com Moisés, uma conversa custosa, ele já fala que, ó, meu povo. Ele já trata Israel como meu povo. Nem começou os sinais do Êxodo, nem nada. Ele já é meu povo. E aí, ele vai falar que quando Israel se prostitui, ou seja, ele quebra essa fidelidade, ele passa a ser não meu povo. E isso é extremamente chocante, viu, gente? Muito chocante, porque Israel foi escolhido por Deus para ser meu povo. Aí ele se prostitui e vira não meu povo. Vamos tentar entender isso melhor, né? E aí vem a restauração. Agora vem o oráculo da restauração. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Quem é que foi declarado filho do Deus vivo no Novo Testamento? Quem foi, gente? E quem falou? Jesus. Pedro, isso mesmo. Olha lá. Tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, ser filho de Deus vivo é ser um Cristo. Então, vão com calma nisso. Então, gente, isso aqui é o que a gente chama de profecia do final dos tempos, do fim do ciclo, são profecias escatológicas, quer dizer isso. Então, nós vamos começar nesse versículo final aqui primeiro para a gente entender, porque ele está falando do Messias, tá? Então, ele vai falar que os filhos de Judá, junto com os de Israel, vão se juntar de novo sobre uma só cabeça. Por isso que a gente fala que é sobre a direção do Messias. Porque grande será o dia de Jezreel. Está vendo que está com E? Depende da tradução. Jezreel, Deus semeou. E Deus vai semear um tantão de coisa boa aí. Nós vamos ver o tanto de coisa boa que vai ter. Aí, então, ele está falando de uma coisa que começa com a chegada do Cristo aqui entre nós, está em processo, tá? Aí, os filhos de Israel são como a areia do mar. Ele está falando de quem? Quem ele deu essa promessa? Para quem que ele deu essa promessa? Tua descendência será Abraão. Abraão, né? Não se pode medir nem contar. Agora, antes você era meu povo, você vai se tornar filho do Deus vivo. Então, gente, antes tu era Adão, agora tu vai ser Cristo. Então, ele está falando de um processo de nova criação, um processo de transformação, de purificação, de evolução, até chegar ao Cristo. Guarda isso aí, tá? Então, vai ter uma grande transformação. E parece que ele está falando só de Israel. Aí vão continuar. Aí ele vai contar a história da mulher que traiu e foi e ficou lá, não sei o que. Ele volta por oráculo de restauração, que é o que nós interessamos, que é a história de Oséias. Eu resumi aqui que a gente não precisa ler. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz.
Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, gente, ele está falando do reino messiânico. Então, aí você vai entender porque ele está falando daquele processo de você chegar a um Cristo. Isso aqui é o reino messiânico, né? A tradução aqui, você me chama meu marido, e não Baal, tá? Baal quer dizer senhor, depende da tradução. Então, ele está falando, ó, você vai tirar do lábio os balaíns, por isso que era importante aqui tá Baal. Os balaíns, que é o plural de Baal. Tinha vários tipos de Baal, tudo, né? Então, está querendo dizer o quê? Que vai largar a idolatria, né? Os animais, ou a relação com os animais vai mudar. Vai ter paz na terra. Quebrou arco, quebrou espada, quebrou guerra, acabou tudo. É paz. É paz. E vai ter um casamento com você, ou seja, o vínculo de Deus com o seu povo vai ser um vínculo profundo de retidão, de amor e de compaixão para sempre. Ninguém vai quebrar mais, porque a idolatria acabou. Naquele dia sempre indica que essa profecia se refere ao fim dos tempos, ou à escatologia, ao fim do ciclo, que começou tudo com a vinda de Jesus e vai completar lá no mundo celeste. Que o próximo regeneração predomina o bem, mas tem o mal. Ok? Ainda não é, não. Vânia, Oi. a gente pode dizer que naquele tempo, ou seja, quando virá, eu e o Pai vamos ser um, igual Jesus fala, É porque se a gente vai tornar filho do Deus vivo, né? não Seremos, é? quando chegarmos ao mundo celeste, todos nós seremos Cristo. Vai demorar quanto tempo? 56 mil anos, segundo aqui as contas do Marcelo, que ele já fez essa conta para mim umas 20 vezes e eu esqueço sempre. 50 mil anos, 56 mil anos. Viu, Sara? Mas já pode começar hoje, porque o processo é longo. Não diz, não, é o contrário, é para saber que não tem pressão, dá tempo de você fazer tudo com calma. Organiza que dá tempo. Aí, ó, aí ele fala de uma relação com a terra muda, ó, gente, porque como se a terra se tornasse mais farta, né? A terra responde. E aí é interessante, porque ele chama não meu povo de meu povo. E é aqui que vem a grande virada. Aqui que vem, olha para você ver. Quando a gente está no Êxodo, meu povo, lá que nós vimos, desde o comecinho do Êxodo, meu povo é Israel. E os gentios são quem? Não meu povo. Presta atenção nisso. Não meu povo. Quando chega em Oséias, tem a prostituição. Ele iguala gentio e Israel. Todo mundo vira não meu povo. Então Israel ficou igual ao gentio. Quando ele chama não meu povo, ele não chama só Israel. Ele chama o gentio junto. Virou todo mundo meu povo. Sacou? Aí, ó. Não meu povo virou gentio junto com Israel, porque Israel se igualou ao gentio, ficou tudo igual, não ficou? Quando ele fala não meu povo, ele chamou Israel e chamou o gentio. Pronto. Então a profecia diz respeito aos dois. Agora, Israel significa humanidade, que é toda a humanidade é chamada. Prestou atenção na virada da chave? Todo
todo mundo virou meu povo, todo mundo é chamado. Mas você lembra que nem todo mundo vai ser salvo, porque muitos os chamados, poucos os que se escolhem, porque acha que tem 56 mil anos, fica demorando 55,5 para tomar a providência. Então, gente, olha aí, por isso é que Emmanuel fala isso aqui, ó. Lê para nós. O Consolador, questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, gente, é isso aí que é a virada conceitual, que às vezes a gente simplifica, não Israel, porque não tem que explicar tudo isso que aconteceu. Deu para entender isso aí, gente? Que aí você vai entender a virada de Paulo. Porque agora vem o juízo. Agora fala para mim o seguinte: o bolo de chocolate é para todo mundo. O juízo é só para Israel? Pois é. Aqui ele vai pôr só Israel, mas tu espera que lá mais para frente ele vira o caminho e vai chegar para nós. Porque, claro, que o juízo é para os dois, tá? Você já pode pôr na cabecinha. Se todo mundo virou meu povo, Israel significa a humanidade inteira, o juízo também é para a humanidade inteira. Não vai achar que não é para nós, não. Porque ele está respondendo Israel. No texto dele, ele não vai falar. Agora, mas agora nós estamos no capítulo 9. Quando chegar lá no 11, ele vira a esquina. E você não vai saber por que ele virou a esquina. Então, já guarde aqui. O remanescente não é só de Israel. Vou falar. Remanescente é de espírita, é de católica, é de protestante, é de qualquer um. Porque não é o fato de você ser espírita que vai te salvar. E a mesma coisa, não é o fato de ser Israel que vai ser salvo. Agora aqui ele vai falar só de Israel, tá? Mas guarda que o saco serve para nós. Então, aqui ainda não é a humanidade, certo? Não, aqui ele tá querendo explicar por que Israel vai ser salvo. Que É só mais para frente que vira a mas humanidade. ele vai falar, por causa daquela frase que eu vou voltar nela, que foram chamados todos, Israel e gentil, que ele pôs Oséias, explicou. Mas ele quer responder a pergunta por que a palavra de Deus não falhou, porque Israel não é todo Israel. Então, ele vai concentrar em Israel, tanto aqui como no próximo capítulo. Tá? Então, ele está querendo, vamos dizer, vai focar no Israel, mas isso aqui inclui nós. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então, gente, só voltar aqui um pouquinho para não deixar confusão. Opa, parece que é isso aqui, não, Oséias. Então, só para não deixar confusão. Aqui, ó. Ele está explicando essa frase, porque os vasos da misericórdia era só Israel, os quais somos nós, os vasos da misericórdia, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está respondendo essa pergunta aqui, ele usa Oséias. Mas para responder essa outra pergunta aqui, ó, nem todos que são de Israel, ele vai usar a questão do remanescente, ele vai usar a questão do juízo. Só que eu estou apontando para vocês que ele vai falar de Israel, a pedra de tropeço de Israel, a pedra de tropeço de Israel. Quando chega lá no outro capítulo, vira para nós. Porque exatamente aqui, ó, porque somos todos, Israel agora somos todos nós.
né? Então, a questão do remanescente vai cair no nosso colo, pode deixar. Mas é porque ele vai lá, ele está focando nessa pergunta agora. Nem todo mundo que é de Israel é Israel, porque existe um remanescente espiritual, entendeu, gente? É esse espiritual que é salvo, que é o que a gente chama de remanescente. É o agora é Isaías. Então, nós lemos Isaías aí. Agora, vamos ver o que Isaías falou. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, como cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, gente? Acabou todo mundo, né? Queimado, né? Com fogo caiu do céu, né? Então morreu todo mundo. Então está falando aqui, ó. Se não fosse o Senhor dos Exércitos de poupar alguns de nós, ou seja, o remanescente, Israel teria acabado. Então, gente, ó, esse monte de rei que ele cita aqui, ó, vai do ano 792 e o último vai até 687. Então, não tem Babilônia ainda, mas já tem Assíria. Possivelmente ele está falando do ano 701. Por quê? Ele vai falar que é quando Seraquenibe, de novo, destrói Judá inteirinho, sitia Sião, ó, só restou Sião, né? Com uma vinha de melão numa cidade sitiada. Por isso que a gente pensa que é. Então, ele está falando ele está em Judá, no Reino do Sul, né? E ele está profetizando, né? E aí fala que Deus falou que, olha para você ver, os filhos, depois que cresceram, né, se revoltaram contra ele. E nós somos pior que jumento, porque o jumento sabe quem é o dono dele. É isso que ele fala aqui, nós somos igualzinho jumento, porque o jumento sabe quem é o dono, nós não sabemos. Aí ele vai falar que tem uma quebra ética da aliança aqui, ó. Malfeitores, está vendo? Rejeitaram o santo de Israel, tem a parte também da idolatria, mas tem corrupção, tem malfeitores, tem iniquidade. Então, tem a parte ética da aliança que foi quebrada, e ele vai falar da terra totalmente desvassada, o povo sofrendo, ferido, né? Sião sitiada, que é Jerusalém, a mesma coisa, né? E aí ele fala essa frase que Paulo usa: se não fosse o Senhor dos Exércitos, nós teríamos sido extinguidos, né? E aí, ele vai para Isaías 10. Naquele dia, o remanescente de Israel
Os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O Senhor, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada sobre todo o país. Então, eu suponho que ele esteja falando de um oráculo de restauração do exílio da Babilônia. Por quê? Foi onde eles foram e um remanescente voltou para o Deus Todo-Poderoso e refaz a aliança com Deus, está vendo? É uma como a areia do mar, mas apenas um remanescente voltará. O juízo já está decretado, né? E eles voltarão para Deus. É esse problema, né, gente? Sofre o juízo, aí arrepende, reconhece, aí Deus volta de novo, faz. E essa questão sempre é um remanescente que vai voltar, e é um remanescente que refará a aliança com Deus. Então, gente, que diremos, pois? Que os gentios não buscaram a justiça, alcançaram a justiça, sim, mas é a justiça que é pela fé. Isso aqui está concluindo o restante todo que nós estávamos lendo. Então, aqui, ó, os gentios alcançaram a justiça, que é o ajustamento à vontade de Deus através do quê? E o que é fé? Lá no Rabacuque, o que é o fé? É falar, eu creio. O que é fé? Voltasse para Deus. Fidelidade. Vocês lembram que eles passaram a ser não meu povo por causa da quebra da fidelidade? E gentios entra pela fidelidade, pela fé. Então, gente, o que acontece? Então, nós tivemos aqui os critérios, né? A escolha divina, o filho da promessa, e agora meu povo se torna, para ser meu povo, o critério se torna a justiça pela fé, ou seja, a fidelidade. Quem vai se salvar dos espíritas? Quem tiver fé. Quem se ajustar a Deus pela fidelidade. Ou seja, é a fé. É quem consegue se manter fiel no tempo bom e no tempo ruim. Ah, e quem vai salvar dos católicos? A mesma coisa. Da humanidade, é esse aqui. Não precisa ser espírita, católico, cristão, não precisa ser nada disso. Tem que ser fidelidade à vontade divina. Não é a vontade humana, olha bem. A vontade divina. E aí, gente, é isso. A restauração escatológica que nós vimos, onde Israel com os gentios vão ser meu povo. Então, aqui agora vem, né, a questão do juízo, ele vai concentrar agora em Israel no fim desse capítulo, e no próximo ele vai concentrar mais em Israel para provar que a palavra de Deus não falhou e que é esse remanescente é que vai ser salvo, né? Então, ele vai falar de uma nova criação, vai falar de um remanescente de Israel. Aí ele vai desenvolver falar qual foi a pedra de tropeço de Israel e vai desenvolver esse assunto. Depois, ele volta para nós, para arrematar o assunto. Então, gente, vamos ler para encerrar, né? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar,
o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Aqui, ó, Marcelo, tá vendo? Ele completará a sua obra e abreviará lá. Lembrando que é o tempo de Deus. É diferente do tempo. Acha 56 mil anos muito? Olha lá. Tá achando breve. Né? É tudo O depende. que também não significa que seja antes disso, né? Pode ser antes. Aquele que se ajustar antes vai embora. Vai embora antes, né? A classe vai formar nesse. Agora pode acelerar. E tem os que são retardatários também, toma bomba. Então, pronto. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Quer falar alguma coisa? O Vânia, tem os que tomam bomba e tem os que deixam a matéria para o ano seguinte. Como é que é? Que deixa. A matéria para depois. E tem outros que trancam a matrícula. Né? Exatamente, repete o ano, né? Não pode falar nada, que a gente, nós todos somos repetentes. Ô, Núbia, chega aqui na frente para mim, por favor, para me ajudar aqui um minutinho. Meu Deus, o trem dorme. Espera aí que eu sumi o povo. Tá aqui. A gente não fala assim, ah, não, essa encarnação eu não vou fazer isso, não, deixa para a próxima. Meu Deus do céu, espera aí. Aí, agora foi. Pronto. E chega aqui, Núbia. Conta para nós aqui o que nós estamos comemorando hoje. Ei, pessoal, não porque eu contei para a Vânia semana passada que foi assim, quando eu sabia que eu ia ao médico para biópsia, né, de mama, aí quando eu saí de lá com o diagnóstico de câncer de mama, a primeira pessoa a saber foi meu marido, que estava comigo, e a segunda foi essa amiga do coração, né? Então, quando foi quarta-feira passada, eu recebi o diagnóstico de cura e a suspensão do medicamento. Então, a partir de agora, o meu oncologista falou que se alguém perguntar se você tem alguma doença, é falar que não, né? E aí, a primeira pessoa foi meu marido e a segunda pessoa foi minha amiga do coração, né? Então, agradecemos a Deus, Glória! né? Glória! Em primeiro lugar. E foi essa notícia que eu recebi quarta-feira. E eu acho, História né, de cura. gente, eu queria partilhar isso com vocês, porque eu acho que é um momento muito alegre da vida de qualquer um de nós, claro. né? Todos nós passamos por ciclos de desafios profundos. Aí, quando você fala, encerrou, né? Que coisa boa. Isso merece uma comemoração. É E verdade. eu estou realmente feliz demais. Curado, né, gente? Quando o médico fala, está curada, é bom demais. É muito bom. Tá E é vendo? isso. Muito bom. Então, gente, cada um de nós tem os desafios da vida, eu queria encerrar exatamente com uma oração de gratidão a Deus, que sempre está ao nosso lado, descendo os abismos, subindo as montanhas, nos dando força, e nesses ciclos que nos transformam, nos tornam pessoas cada vez mais próximas dele. Que o Senhor possa abençoar a Núbia, a família dela, e esse momento de alegria de finalizar esse ciclo possa ser comemorado. Que assim seja. Graças a Deus, né, Vânia? Graças. Assim seja. Obrigada, Vânia. Obrigada, Tchau. Vânia. Obrigada, Até até daqui já. a pouco. Obrigada, Um Vânia. beijo, viu? Um beijo, Núbia.
Fica com Deus. Não, que bom.